ele não é fiel a seu próprio método, de modo que aquele livro é um livro interessante, mas de forma nenhuma é um livro que hoje possa ter interesse para as nossas reflexões contemporâneas em termos de ética. Agora, é um livro interessante. Sim, sim. Tá, né? Professor, então o senhor defendeu a sua tese sobre o Chilique e voltou imediatamente para o Brasil, ficou algum tempo mais na Alemanha. Não, não. E deu então prosseguimento à sua carreira aqui no país. Eu quando retornei, eu defendi minha tese em julho de 75. Tá? Eu fui passar 3 meses na Inglaterra e retornei ao Brasil em novembro de 1975. E aí então eu simplesmente fui procurar emprego. Isto é, o emprego que eu tinha sim um emprego, mas era um emprego evidentemente provisório. Eu era professor em Santos de uma universidade católica privada e gostava inclusive de ensinar lá, mas de qualquer maneira isso não é propriamente uma carreira, né? Então eu quando voltei, finzinho de 75, eu fiquei lá alguns poucos meses e inclusive em março de 76 eu assumi algumas aulas, já assumi o curso de lógica, comecei a assumir as aulas de lógica, mas aí saiu a possibilidade de eu vir para Brasília. Um colega que hoje está em Curitiba, meu colega na Alemanha, chamado Baranov, Ulf Baranov, ele ensinava aqui na área de letras, ele fez doutorado lá, ele chegou aqui, e antes dele um colega que fazia química também estava aqui, e bom, seja lá como for, o Baranov conseguiu-me o lugar que eu tenho hoje no departamento, que na época era o departamento de Geografia e História, né? Não havia departamento de Filosofia, era o departamento de Geografia e História. Então eu cheguei aqui nos últimos dias, se é que não foi no último dia, de março de 76. Assinei contrato uns 10 dias depois, mais ou menos em torno do dia 9, 10 de abril de 76. Então, enfim, com isso eu comecei a minha carreira na UNB. Né? E aí, até surgiu o departamento de filosofia, o senhor ficou e ajudou a fazer o departamento. Bom, não havia departamento de filosofia, né? Então, se quiséssemos que houvesse um departamento de filosofia, nós tínhamos que montar um, né? Porque simplesmente não havia, né? E nem havia demanda para um departamento de filosofia, nem havia. Quando eu cheguei aqui, havia um professor, eu vim substituindo o professor Iulo Brandão, que hoje está aposentado em Campinas, tá? Ele, na época, estava saindo daqui aliás, quando eu cheguei ele já não estava mais, ele já tinha ido para Campinas. O Iulo Brandão trabalhava com estética, tanto que, quando eu cheguei aqui, eu dei um curso de estética, que era o curso que estava anunciado. Estética e Introdução à Filosofia. Introdução à Filosofia não foi problema, mas dar aquele curso de estética, para mim foi bastante difícil, né? Mas, de qualquer maneira, o Iulo Brandão já tinha ido embora, só estava aqui o professor Guilhermo Termenon e Solis, que hoje vive em Minas, ele tem uma fazenda lá, já está aposentado aí desde meados dos anos 90. E o Guilhermo Termenon e Solis, então, nós ensinávamos simplesmente disciplinas ao acaso. Porque quando a universidade começou, havia um curso de filosofia que durou até 1971. Em 72, a universidade deixou de admitir alunos para o vestibular de filosofia, em 72. Quando eu cheguei aqui, em 76, havia alunos remanescentes, isto é, alunos que tinham sido reprovados em alguma matéria, e que, enfim, tanto que quando eu cheguei, imediatamente um colega da história me disse assim, olha, apresentou uma moça e disse assim, essa moça vai fazer com você um curso tutorial na área de lógica. Era uma aluna que tinha sido reprovada pelo Iulo Brandão.
Aí eu dei-lhe um curso tutorial, enfim, fiz o que foi possível, ela passou e pronto. E havia uns 2 a 3 alunos nessas condições, tá? Que eram os alunos remanescentes. E depois, quanto ao mais, nós simplesmente oferecíamos disciplinas ao acaso. Então, introdução à filosofia, basicamente. Introdução à filosofia, lógica, porque eu escolhia dar isso. Depois, o professor Guilhermo Termenoni Solis gostava de dar uma disciplina chamada Evolução do Pensamento Filosófico Científico. Uma disciplina que existe até hoje. Existe, mas ela é uma disciplina da biblioteconomia, que era oferecida por um professor da biblioteconomia, o padre Astério, e depois o Termenon disse: eu passarei a oferecer essa disciplina. Ela é optativa para vocês, né? Sim, eu acho que sim. De qualquer maneira, era isso que nós fazíamos: introdução, lógica e evolução de pensamento filosófico científico. O professor Eudoro de Souza eventualmente dava um curso, mas era assim ao acaso, dava um curso de História da Filosofia Antiga, tá? Mas ao acaso, para alunos de História, de Geografia que quisessem, ou lá sei eu, de Sociologia, tá? Porque não havia curso de Filosofia. E aí surgiu a ideia, eu logo vi, se a gente quiser ter aqui um departamento de Filosofia, bom, temos que contratar gente nova, porque 2 professores não fazem um curso de Filosofia. 2 não, na verdade era 1 e 1/4, porque o professor Temenon era professor, tinha um regime de apenas 12 horas. 12 horas. Então, bom, eu era o único de dedicação exclusiva. Ele vinha dar suas aulas e ia embora. Eu digo, bom, temos que trazer mais gente. Bom, aí começou, né? Começou o trabalho, 76, 77, de tentar trazer mais gente para a filosofia. E pouco a pouco vieram pessoas novas, o professor Papadopoulos, perdão, desculpe, não é Papadopoulos, Papadopoulos é um outro nome, eu confundi agora o nome. Um nome grego, do qual não me lembro, mas enfim, um colega de Santos, na minha cidade, ele veio, mas ficou só aqui no semestre, depois não quis ficar mais tempo. Veio o professor Estevão de Rezende Martins. O professor Estevão terminou o doutorado dele em 76, e aí ele veio em 77, tá? Depois, em 78, vieram o professor Tonaco, o professor Celestino Pires. Bom, e aí começou, pouco a pouco, a rodar, digamos, o esquema de contratações, que na época era muito fácil. Era muito fácil, porque pouca gente queria vir para o Brasília. Então, e não havia essa história toda, era outro estatuto jurídico, não havia essa história toda de concurso como é hoje, entende? Então, difícil era trazer quem quisesse vir, né? Ou melhor, encontrar quem quisesse vir, corrigir. E assim foi. E o departamento foi fundado em que ano? O departamento, primeiro a estratégia que nós usamos foi a seguinte: para trazer gente, a gente tem que criar a necessidade. Então, o departamento de Ciências Sociais, eles ofereciam na época uma disciplina chamada, ofereciam Introdução à Sociologia para muita gente e ofereciam Iniciação à Metodologia Científica. Iniciação à Metodologia Científica, eles ofereciam isso. E esse curso de Iniciação à Metodologia Científica dava muito trabalho para eles, que eram 10 turmas. Como eles tinham Introdução à Sociologia e ainda Introdução à Antropologia, eles não davam conta. E aí eu disse, olha, nós da filosofia aceitamos ficar com Introdução à Metodologia Científica se a universidade nos dá professores. Tá? E a universidade disse, tá bom, perfeitamente. E aí essa disciplina passou para nossa responsabilidade e durante alguns anos nós giramos em torno dessa disciplina, era o nosso pretexto de contratar gente. E finalmente o departamento, respondendo a sua pergunta, ele tornou-se departamento autônomo em 1986. Porque na época você precisava de 15 professores para montar um departamento. E o departamento nunca teve isso. Nós éramos 7 ou 8 pessoas, né, por uma maior parte do tempo.
Mas em 86, era reitor Cristóvão, o serviço jurídico disse, olha, a gente pode fazer aqui uma espécie de uma alquimia jurídica, entende? E finalmente podemos montar o departamento. E aí o antigo departamento de Geografia e História subdividiu-se em departamento de História, que era o maior, departamento de Geografia, que tinha, porém, um número suficiente de professores, e o departamento de Filosofia, que eram umas 9, 10 pessoas, agora não me lembro exatamente o número. Mas nossa primeira reunião foi em junho de 1986. Agora, o curso de filosofia foi retomado antes, foi retomado em 1984. Quer dizer, houve então, primeiramente, houve todo um trabalho para primeiro recobrar o curso de filosofia. Primeiro curso, que estava fechado, como eu disse a vocês, desde 72 não admitia mais novatos. Enfim, depois nós abrimos em 84, mas o curso funcionava não com vestibular, durante 2 anos eu creio, ele funcionou como curso de segunda opção, que aliás foi uma excelente alternativa, enfim, que consistia no seguinte, vamos supor, um aluno ótimo, digamos, de psicologia, que tivesse boas notas na psicologia, ele poderia fazer um curso duplo, por exemplo, psicologia e direito, ou alguma coisa assim. Enfim, podia fazer, mas a partir da psicologia, podia pedir dupla opção. Aí nós recebíamos gente de dupla opção, que eram poucos alunos, mas eram todos alunos excelentes, porque eram alunos de notas altas. Só deviam ser alunos que já tinham uma bagagem. Já tinham feito pelo menos 2 anos nos seus cursos originais, entende? Eram alunos muito selecionados, muito bons, muito bons. Agora, depois alguém disse, não, é inconstitucional, temos que abrir vestibular. Tá bom. Aí, estou montando gente. Mas isso a partir de 86, né, que começou o vestibular, creio eu. E, então, 84 o curso foi retomado, 86 o departamento passou a funcionar. Né? Aí tivemos um longo período, eu propus em 88 a criação de uma pós-graduação, o departamento não aceitou a proposta, eu propus de novo, o departamento não aceitou a proposta, em 89, e eu fiz uma terceira proposta em 90, para a criação de uma pós-graduação do mestrado. As 3 propostas foram recusadas. E aí, infelizmente, o mestrado só começou com 12 anos de atraso, no ano 2000. Bom, aí é tarde. Mas, de qualquer maneira, o mestrado começa no ano de 2000 e até hoje. O resto vocês sabem.